Gente, boníssima noite, sejam mais que bem-vindos aí a mais um Sincap Geral de Acolhimento e Cocriação do RERE, Recursos Regenerativos. Estamos aí já na segunda semana de junho e na semana que nós vamos celebrar entre quinta e sexta-feira, tá, galera? Quinta e sexta-feira, num horáriozinho bem madrugadeiro, a manifestação da lua crescente. Vai acontecer às 2 e pouquinho da madrugada. Vamos ver quem vai conseguir chegar nessa, né? Porque a maioria da manifestação das luas que tem acontecido tem sido de manhã aqui no Hemisfério Sul. Essa em especial vai ser na madrugada de quinta para sexta, né? Então vamos ver quem chega junto. Não sei, vamos ver. Bem, estamos começando a semana super quente, um monte de coisa bacana acontecendo. E a ideia hoje aqui é, diferentemente dos Sincaps, né, dos encontros do ciclo ordinário, onde a gente entra no detalhe, a gente explica as coisas, a gente fazer um sobrevoo e falar o que tem pela frente nessa semana e na próxima, correto? E, obviamente, acolher quem está chegando, como, por exemplo, Pedro Moreira, para ir tirando umas dúvidazinhas e provocando. Você sabe, querido, você chegar ali no ponto de contato do ReRe no Telegram, você começar a entender toda essa ecologia, né, de projetos, pessoas, comunidades que o ReRe, né, como protocolo cultural Web3 generativo, está aglutinando cada vez mais e saber das novidades. Tem muita novidade bacana vindo por aí e coisas que podem ser benéficas para você, próprio, cada um de vocês, né? Como a Esther deve ter percebido hoje cedo no Sincap do Ciclo Originário, o projeto que ela deseja materializar, como também para o seu para o seu próprio entendimento de mundo, né? Para você, de repente, estar aproveitando essa dinâmica do RE para se ecolocalizar de uma forma diferente que você vem se ecolocalizando até o presente momento, né? Então é isso. Mas antes da gente começar a mergulhar, começar a compartilhar a tela aqui, falar das coisas que nós vamos conversar, queria dar boas-vindas ao Estéreo e Pedro Moreira, começando pelo meu check-in. Eu estou chegando bem, a semana começou super embalada, muito feliz aí com o encontro de hoje mais cedo, o ciclo originário, foi muito legal. A gente teve a apresentação da Esther, teve um frenesi, né, de co-criativo, que foi incrível. Assim, o pessoal não estava nem deixando, estava todo mundo querendo falar um da frente do outro. Isso acontece, tá, Esther? Não acontece sempre, não. Foi um frenesi assim, incrível, realmente foi fantástico. Eu vou até aproveitar, passar para você fazer seu check-in, tá, querida? Fica à vontade aí. Boa noite. Opa, boa noite. Não, eu tô. Agora meu check-in é para ouvir. Não sei. Tô aguardando as instruções. Tô animado, o pessoal tá animado. Vamos ver o que acontece, como que flui, né? O projeto e também como que eu consigo ajudar, enfim. Não sei. Agora eu tô aqui mais tô só para realmente ouvir e aprender. Até vou ficar bem quietinha. Esse é meu check-in. Tá no mudo, Vinícius? Opa, desculpa, tá com a gente, Pedro? Boa noite, tô aqui sim. Então fica à vontade para fazer. Eu não sei se você está fazendo a sua janta, como você está fazendo outra vez, enfim, mas faz seu check-in aí, querido. Como é que você está chegando? Então, boa noite de novo aí, tudo certo? Foi perfeito nas palavras que você falou no começo ali, eu tô entrando aí, vendo como é que funciona, como que é, como que eu posso me integrar, como que eu posso colaborar e ajudar. Como a Esther falou, tô para escutar também, assim, tô mais para escutar do que para falar. Eu estou bom em escutar, na verdade, sabe? Estou bem bom em escutar. Então tá bom. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, já que estamos nós três aqui, vocês estão chegando, né? Eu vou até puxar uma outra história aqui, que eu posso falar em cima dela, né? Eu acho que vai ser bacana. Acho que vai ser uma experiência bacana. Deixa eu só puxar aqui é um link que eu não tinha preparado, mas deixa eu puxar que eu acho que vai ser legal conversar em cima. É um infográfico, né? Vou conversar em cima dele com vocês. Eu acho que aí facilita
a compreensão, tá? Então, deixa primeiro aqui eu abrir. Pronto, já estou abrindo. Deixa eu aproveitar rapidinho enquanto você está abrindo aí o arquivo. Sim. Eu queria também depois pudessem passar informações sobre na semana retrasada que eu estava aqui, comentou sobre uma iniciativa que vocês estão fazendo no Paraná. Eu moro no Paraná, né? Do Rio Morrer, tentando transformar ele numa pessoa jurídica e tudo mais. Sim, sim. Depois, se puder passar, pelo menos aonde eu busco informação, não precisa me dar nada de mão beijada, não, só mais ou menos ali. Não, querido. Não, que eu vou atrás da informação, mas eu me interessei, achei bem legal isso, me interessei. Aqui não tem escassez, não, Pedro. Aqui a gente é altamente empático, colaborativo, abundante. Não tem essa aqui. Não tem essa de, tipo assim, sabe? Dar uma migalhinha. A gente dá o pão inteiro, assim. A gente compartilha o pão inteiro. Olha só, você está falando da Simpoiesis, que é um ecossistema de projetos, do quais um deles é o AI, né? Artificial Intelligence Avatar do Rio Morrete, de Morrete, Rio Sagrado, né? Que a gente está junto com a. Eu também faço parte dessa cocriação, junto com outras pessoas lá no Sul, a gente está criando toda a infraestrutura tecnológica para o Rio conversar com a população da cidade, entendeu? Mas pode deixar. Uma perguntinha: você já está no ponto de contato do Rerê no Telegram? Acho que não, né? Você está lá já? Eu acho que não. Eu tô no Telegram ali, mas eu acho que é o Refaz. Você tá no Refy, cara. Você está no Refy. Eu vou te passar o contato aqui para você poder aterrissar lá, tá bom? Tá. Vou te passar agora aqui, antes de abrir o. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, que eu já te passo o convite. Aí você já aterriza lá e de lá você fica sabendo de tudo. Espera aí, rapidinho. Pronto. Aqui, ó. Tá aí, ó. Aterriza lá. Que lá a Esther já viu, lá tem uma profusão de coisas que vão acontecendo. Você fica, você fica, você se informa rapidinho. Mas claro que eu vou te dar as coordenadas hoje, tá? Fica tranquilo. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou abrir aqui um infográfico especial e vou falar em cima dele, tá bom? Eu vou começar por esse aqui, que isso aqui é um infográfico antigo, na realidade. Não está nem terminado ainda, tem muita gente nova que nem está aqui também. Mas eu acho que ele está bacaninha para fazer uma conversa em cima, entendeu? Então, deixa eu aqui abrir rapidinho. Eu estava até mexendo nele, porque eu estou atualizando ele, mas eu acho que vai servir legal para vocês. Ele não tem, por exemplo, as interfaces que o Rere já tem hoje, mas dá para vocês entenderem. Tá dando para ver aí, galera? Tá dando para ver, sim. Caramba. Isso aqui é só a apresentação que a gente fez para o Gavi Angels, mas deixa eu ir lá na frente, peraí. Gavi Angels, para quem não sabe, é um clube de investimento anjo do Brasil, mais antigo, né? Vou pegar aqui, acho que aqui fica melhor. Pronto. Vou começar assim. Acho que assim tá bom. Então, olha só. Mais uma vez, né? O Rerê é um recursos gerativos, né? Rerê é um protocolo, tá? Web3 gerativo, certo? Protocolo cultural Web3 gerativo. A gente aqui, os paradigmas que consubstanciam o Rerê como protocolo cultural é a cultura e a prática da regeneração profunda, REGEN.
cultura e prática da regeneração profunda. O que isso na prática significa dizer? Significa dizer que, por exemplo, o que na minha vida, o que eu posso transformar no meu dia a dia, na minha vida, para mim, né, como pessoa, que é uma prática regenerativa, é uma prática que traz saúde para minha vida, que traz saúde para minha família, que traz saúde para o meu entorno, né? Uma prática que regenera as minhas relações, por exemplo. Que práticas são essas, né? E como o projeto que eu desejo ver, né, materializar, como é que ele pode também ensejar, né, se embebedar nessas práticas, né? Então, a gente traz muito a cultura da regeneração profunda, né? E a regeneração profunda tem a ver a gente se despertar, por exemplo, né, com relação ao planeta, né? A gente trata o planeta como se ele fosse um ativo, né? Um ativo material. A gente trata o planeta como se fosse tá ali, tratamos a natureza como recursos, né? Damos um tratamento da natureza como se fossem insumos e recursos para validar essa forma de vida maluca que a gente criou aqui, né? Então, a prática ativa, por exemplo, que a gente faz toda semana aqui, de fazer um encontro, né? Um sync-up, para a gente poder celebrar, né, a manifestação das fases da Lua, é uma forma da gente, né, retomar um pouquinho disso, né? Não significa dizer que isso é suficiente, claro que não, né? Mas sabe aquele gesto que você faz que ele, no final das contas, ele acaba tendo seu peso, né? Então, um pouco por aí. E a regeneração profunda no sentido de você ressignificar o que é trabalho na sua vida, né? Ressignificar o que é riqueza na sua vida, né? O que é riqueza, afinal de contas, o que é trabalho? Entende? Então, todas essas questões, elas são conversadas, exploradas de diversas formas no dia a dia da cocriação do Rerê, né? E então, esse é um dos principais, eu acho que todos os paradigmas são importantes, mas esse é um paradigma muito importante aí no dia a dia da cocriação do Rerê. Trazer a cultura da regeneração para a nossa vida. Tá? E eu não estou falando só de não produzir lixo, tá? Não estou falando só de não produzir ou de encaminhar resíduo sólido, entendeu? Resíduo inorgânico, separar inorgânico de orgânico. É também isso, né? Trazer uma composteira em casa. Mas eu estou falando algo mais abrangente, né? A gente perceber como seres que não estão destruindo a natureza, né? Que não seres capazes de fazer parte da complexidade da natureza desse planeta, né? Nós sermos capazes também de regenerar a nós mesmos, né? E tudo que está no nosso entorno, né? Então, a cultura da regeneração, ela está muito presente, tá, gente? Ela está muito presente em muitas coisas, né? E hoje você já tem em várias sociedades, não necessariamente, inclusive aqui no Brasil, você já tem várias formas de gerar riqueza que já são ligadas à cultura da regeneração, tá? Onde, por exemplo, você não abstrai as externalidades, né? Por exemplo, quando você compra um produto barato, tá? Barato, vamos dizer assim, né? Que vem da China para cá, esse produto não leva em conta todas as externalidades, não leva em conta a destruição de fauna e flora, né? Não leva em conta a poluição de tudo que você possa imaginar, principalmente por microplásticos, não leva em conta a exploração e mão de obra escrava que você tem na China e arredores, não leva em conta nada disso. Mas você fica feliz que o seu pouquinho dinheirinho dá para pagar aquele negócio de R$1,99, correto? Então, como é que a gente cria um outro modelo econômico, um outro incentivo econômico, né, que tipo não trata todo esse malefício que nós estamos fazendo como espécie ao planeta inteiro, né, como externalidade? A gente leva isso em consideração. Então, o paradigma da geração profunda faz parte do ethos, né, desse protocolo cultural. Beleza? Esse é um. O segundo é o paradigma do fazer complexo. O que é isso? O que é o fazer complexo? Né? Que em inglês é complexity doing. Né? É o seguinte:
quando nós fomos criando sociedades cada vez mais massivas, a gente foi querendo encontrar formas, eu falo a gente de uma forma geral, tá? A gente como espécie, tá? A gente foi querendo encontrar formas de ter um mínimo de controle e comando dessas sociedades, né? Uma forma de fazer controle e comando da sociedade, uma forma de coordenação são as constituições dessas sociedades, né? Estados centristas, por exemplo, né? E sociedades massivas, né? De milhões, dezenas de milhões de pessoas. No caso da China, mais de bilhão de pessoas, ou da Índia também, né? Então, a gente começou a criar sistemas, e sistemas que tiraram de você, né, a sua capacidade de realizar. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Esses sistemas políticos, sistema econômico, macroeconômico, o sistema religioso, todos esses sistemas massivos, né, eles é que fazem o agenciamento por vocês, entendeu? Eles é que fazem o agenciamento por vocês, né? Esses sistemas massivos fazem o agenciamento por vocês. Ou seja, a gente, meio que sem querer, querendo, a gente terceirizou, né, para as igrejas a nossa espiritualidade, terceirizou para o tal do mercado, como se fosse uma entidade, a geração de o que a gente entende como riqueza, o que o mercado entende como riqueza, que é uma extração constante, né? De tudo e de todos, extração, exploração de tudo e de todos, né? E terceirizamos para esse jogo geopolítico estado-centrista, né, o nosso fazer político. Olha que maluquice, né? E que a gente está sempre em constante guerra fria, guerra quente, guerra fria, guerra quente, guerra fria, guerra quente. Isso tudo por quê? Porque a gente terceirizou a nossa capacidade de criar ou de cocriar. Ou seja, você, para subir no gradiente do tipo de sociedade que nos tornamos, no status quo, você precisa ser um operador dessa sociedade, né? E aí, evidentemente, o tipo de educação que nós criamos com as escolas, né? O tipo de universidade que nós temos, né? Formata você para você virar um operador desse tipo, você validar esse tipo de sociedade, correto? Mas cadê a sua capacidade de agenciamento, né? Cadê o ser complexo que nós somos? Nós somos seres complexos, nós não somos seres simplificados, né? Nós somos seres altamente complexos porque nós fazemos parte da complexidade da natureza desse planeta, né? Então a gente está fazendo um resgate da gente se perceber como os complexos e a gente se abrir para o impermanente, a gente se abrir para o outro e fazendo um resgate da nossa capacidade de nos agenciar e nos agenciarmos com os outros, entendeu? Aí entra no outro paradigma, né? Que é o paradigma P2P, né? Que está aqui embaixo, ó, P2P, né? Onde a gente se coordena, né? Nós nos coordenamos entre nós, né? Entre para com pessoas, uma coordenação entre para com pessoas. E a gente quer levar tudo isso, né, como uma espécie de blueprint, como uma espécie de matriz para o espaço cibernético da Web3, porque a gente vê que essas coisas, as coisas todas que eu acabei de falar para vocês, não estão presentes no espaço cibernético da Web3, né? Não estão presentes lá. Então, fundamentalmente é isso. Tem mais? Tem mais, mas essa é a essência, tá? Da proposta do Rerê. E como é que o Rerê faz isso? O Rerê faz isso mapeando criticamente os projetos, mapeando em termos básicos os projetos, proporcionando experiências para trilhas de livre aprendizagem para vocês aprenderem sobre regeneração profunda, sobre fazer complexo, sobre P2P. Faz isso propondo experiências para que vocês se perceberem complexos e abundantes, como, por exemplo, né, fazer a ignição e cocriação de piscininhas comuns, né, de recursos compartilháveis. Em suma, faz isso de várias formas, né? E aí o que acontece? Ao longo desses quase, eu diria que já 2 anos, né, o Rerê vem sendo cocriado, são inúmeros os projetos e pessoas que fazem parte da sua cocriação. Então, nós temos o Código Brazuca, nós temos a Borderless Money, nós temos o Play for Change, temos a Agroforestal, temos a Econave, temos a Fitoinstância, tem o Joey Ponzi, tem o Vale do Carbono, tem a Taudal, tem a Web3 Dev, tem a Casta Guilda, cara, e aí vai por diante, tem muito mais aqui. Isso só na Web3.
Na Web 2 para a Web 3 tem a Keynote Studios, tem a Rizomar, tem a Agrovila Bem de Raiz. Na Web 2 tem o Guardiões do Clima, o Espaço Voa, Doces Lembranças, o Fórum Cultural de Lumiar, e vai por diante. E aí, quando a gente começou a mapear o que tem de recursos disponíveis nesse ecossistema, né? Nessa ecologia de projetos aqui, olha a quantidade de recursos abundantes, empático condicionado que tem dentro dessa ecologia, né? De projetos, pessoas e comunidades do Rerê, né? A gente tem programação Web3, Web2, conhecimento em tokenomics, né? Conhecimento de financiamento quadrático, de retrofinanciamento de bens públicos, entendimento de DLTs, entendimento sobre finanças descentralizadas, finanças gerativas, NFTs, DAOs, conhecimento sobre organizações orgânicas, técnico-filosofia, valocracia, cripto. Cara, olha só quanta coisa, né? É impressionante. Então, o que acontece? E nesse sentido, o Rerê, ele quer conversar com como a sociedade ela é, né? Como é que essa sociedade é, né? Ela é uma sociedade doente, como vocês sabem. Nós vivemos em sociedades doentes, né? Altamente neurotizadas e doentes, né? E essa sociedade está em colapso, na realidade, porque esse modelo de sociedade que nós criamos, ele é insustentável de todas as formas que vocês possam imaginar. Então, todas as dinâmicas que nós fazemos aqui são híbrido-transitivistas, né? Então, por exemplo, quando uma startup chega aqui com uma dinâmica Web 2, a gente faz um mapeamento crítico, um mapeamento básico dela para sinalizar como é que ela pode se transformar em uma startup de cunho regenerativo também, olhando para a Web 3. Quando ela chega aqui falando de ESG, por exemplo, que é do mundo corporativo, não, vamos para além do ESG, vamos falar da regeneração. Quando ela chega aqui totalmente capturada pela escassez, a gente começa a mostrar de que forma a abundância pode aparecer para a pessoa e para a própria startup, entendeu? E a gente está começando a criar vários blueprints Web3 gerativos, né? Vários. Um deles, por exemplo, é com a relação à soberania alimentar, né? A gente está criando um blueprint para levar a cultura de você se envolver, né, com plantio de agroflorestas, você fazer parte do nascimento de agroflorestas, você usufruir dessas agroflorestas, alimentação, e você espalhar isso por onde você mora. Então, nós estamos gerando um blueprint Web3 gerativo baseado em alimentação saudável, onde você faz parte desse tecido, você tece. Não é uma dinâmica só de consumo, né? É uma dinâmica de prosumo, de você produzir, plantar e consumir junto, né? Então, a gente está fazendo isso, né? Então, assim, eu estou só assim dando a essência para vocês sentirem, né, a essência da proposta de valor do Rerê. Aí eu vou parar por aqui para ouvir um pouquinho de vocês, para vocês reagirem, o que a gente chama de apreciação, tá? Para vocês apreciarem um pouco, apreciarem no sentido de, pô, Vinícius, interessante, mas isso aqui, aí perguntar, eu pergunto, mas antes de fazer isso, vamos dar boas-vindas aí ao Agota, ou Tiago, que chegou aqui com a gente, para fazer seu check-in. Vai lá, Tiago, fica à vontade, querido, faz seu check-in. Salve. Boa noite, Pedro, Esther, Vini. Chegou animado para mais uma parte da nossa exploração, né? A gente teve um pouco mais cedo juntos. Com certeza que vai ser mais um momento de um bom papo. Então, beleza, bem-vindo aí, querido. Bem-vindo aí. Agora, vamos fazer isso. Esther, fica à vontade se você quiser. Tudo que eu falei, se alguma coisa soou meio estranho ou não fez muito sentido, fica à vontade. E então, eu estou aqui eu e o Thiago, estamos aqui para acolher você e o Pedro Moreira. Fica à vontade. Não, acho que ficou bem claro, né? Você falou da questão da restauração, que ela vai muito além da sustentabilidade, né? Que não é só reciclar, é restauração mesmo, até das relações, ressignificação do trabalho, ressignificação de como a gente entende, coisas que parecem ser muito óbvias, né? Que as instituições, coisas que a gente não para pensar, mas que aí
tendo essa cultura de restauração, a gente começa a refletir sobre isso, sobre o fato da gente ser um ser tão complexo, né? E com essa complexidade interagir com outros seres complexos. Então, é isso que eu entendi. Aí, da parte de uma questão que eu pensei aqui na hora que você estava falando, da humanidade estar doente, né? E isso, essa outra visão de sociedade ajudaria. O problema maior que eu vejo, né, da questão da sociedade estar doente, eu vou falar uma coisa assim, vocês me desculpem se for um pouco pesado, mas a questão é, existe uma solução para as doenças que são muito críticas, né, que é a morte, mas o problema é que a nossa sociedade, ela não morre, né, a gente fica agonizando, a gente fica numa situação que vai longe ainda, essa situação. Todo mundo infeliz, todo mundo realmente precisa de um jeito diferente, porque não, parece que não tem fim isso, né? Na hora que eu estava falando dessa questão da sociedade estar doente, eu estava já visualizando zumbis, porque é o que está acontecendo, né? No modo que está, é isso que está acontecendo, essa falta de responsabilidade com tudo que a gente tem, porque a gente delegou tudo, né? E nem foi porque a gente quis, foi porque a gente não tem uma cultura, a gente não tem uma educação, né? Então, assim, foi isso que eu consegui pegar, e parece que formatou um pouco do que também já estava na minha cabeça, mas eu não tinha palavras, e aí as palavras, elas vieram. Então, foi isso. Tá? Bacana, Esther. Pedro, fica à vontade aí, se você quiser também apreciar um pouquinho, ou perguntar, ou agregar, fica à vontade. E dando boas-vindas aqui ao Leonardo. Vai lá, fica à vontade, querido. Oi. Não, eu gostei muito do que eu escutei, bastante coisa, né? Bastante informação. Vou te falar que é bem, assim, coisas que estou procurando mesmo na Web3, digamos, na Digital Web3, né? Então eu fico interessado, bastante interessado. Tem uma coisa que me chama bastante atenção e não é, assim, daqui, assim, já é crítica que eu tenho feito há bastante tempo já e até tenho apanhado bastante por isso. Mas, por exemplo, quando você fala em escassez, fala em cooperação, isso vai tão contra, assim, o Bitcoin, por exemplo, né? Aliás, você fala em abundância, escassez, o Bitcoin que é focado na escassez, quando você fala em cooperação, o Bitcoin que é focado na desconfiança, né? E o Bitcoin é que criou tudo isso, a Web3 e tudo mais, né? E isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, tenho questionado bastante se a gente precisa realmente de Web3, se não dá para fazer tudo de outra forma, não precisa, se precisa ter Web3 nisso tudo, assim, sabe? Mas não que eu tenha uma opinião formada já, assim, mas eu fico pensando bastante nisso. Agora que quando tava falando isso, me veio na cabeça de novo isso, assim, porque são coisas que eu tô questionando bastante. Mas, no geral, eu gostei bastante de tudo que eu escutei, e é isso aí, cara. Tô bem interessado em tudo mesmo. Então, é muito interessante o que você acabou de falar, porque muito por acaso, Pedro, este que vos fala aqui fez parte da cocriação do Bitcoin em 2008 e 2009, entendeu? Ou seja, o Bitcoin ele não foi imaginado para ser uma reserva de valor. O Bitcoin foi imaginado para ser uma solução de trânsito de moeda não dependente do sistema bancário e não dependente de banco central, de nenhum governo. Para ser um dinheiro digital das pessoas e para as pessoas. Mas ele não foi imaginado para isso. Ele foi imaginado, inicialmente ele foi realmente imaginado para dar conta, por exemplo, de acesso a recursos a países que têm países totalitários, né? Que têm uma teocracia, por exemplo, ou que têm um regime étnico que é genocida, né? Etc. Você tem muitos desses países no continente africano, por exemplo. Né? Ele foi também imaginado para refugiados de guerra, ele foi imaginado para essas situações todas. Mas a gente sabia que ele corria o risco de ser apropriado pelo mercado financeiro. E sabia que ele seria também uma opção boa para a reserva de valor, né? Para a especulação. Agora, a tecnologia do Bitcoin, que é a tecnologia de blockchain, ela preserva, ela tem uma capacidade de uma criptografia forte,
capaz de resistir a qualquer tipo de hack, né? Qualquer tipo de hackeamento. A gente não sabe se vai resistir ao hack da computação quântica. Mas a computação quântica ainda tá relativamente longe, né? Mas o tipo de criptografia usado, né, para você e a forma como você emite, né, você faz a prova de trabalho, a mineração do Bitcoin, né, ela é feita de uma forma. Outra coisa que também foi pensado lá atrás, isso de fato a solução ainda existe, principalmente no continente africano, em alguns países ali da, da Oceania, né, aonde não tem eletricidade, né, você leva a eletricidade através da mineração de Bitcoin, né, fazendo a captação através de energias renováveis. Então, boa parte da emissão de Bitcoin que acontece no continente africano acontece através da interligação de energia solar com energia eólica, com energia, todo tipo de energia, né? E essa mineração ela possibilita montar uma infraestrutura de eletricidade, levar eletricidade para muitos lugares, em vários países, por exemplo, do continente africano, né? Mas, em suma, eu só fiz esse detour com você só para te explicar que, embora o Bitcoin seja baseado realmente na escassez, né? Ou seja, ele se valoriza porque ele vai ficando cada vez mais escasso, a ideia toda que foi pensada lá atrás, né, foi para ele ser uma solução, não somente de reserva de valor, mas para dar acesso a recursos a quem não tem uma conta bancária, não consegue ter uma conta, não quer ter uma conta bancária, ou não tem uma conta bancária, ou não deseja ser dependente, né, do sistema bancário ou do governo, etc. Isso aí é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento, tá? De falar das intenções iniciais do Bitcoin e da forma como ele acabou sendo apropriado. Entendeu? Mas que foi uma ideia que realmente, que não necessariamente estava ligada ao Web3, tá? Isso é importante dizer, né? Quando a gente lançou o Bitcoin, o conceito, o termo de Web3 nem estava sendo falado ainda, né? Era o Bitcoin mesmo, assim, como moeda, etc. Né? A própria tecnologia ficou em segundo plano. A tecnologia com o blockchain, né, começou a ficar em primeiro plano com a entrada em campo do Ethereum, né, etc. Mas isso, mais ou menos, isso é um papo para a gente explorar no outro dia, que eu tenho o maior prazer de sentar e te responder todas as perguntas. Mas o que eu posso falar é que a ideia inicial mesmo do Bitcoin não foi essa pela qual ele acabou sendo apropriado. Mas ainda assim, ele hoje, você consegue encontrar os satoshis, né, que é ligado ao ecossistema do Bitcoin, dando acesso a recursos, né, para muita gente, para muitas pequenas economias, né, microeconomias, em vários países africanos e da Oceania, né? E aqui também na América Central também, você vai encontrar, por exemplo, vou nem falar de El Salvador, né, que adotou o Bitcoin, coisa e tal. Vou nem falar disso. Você vai encontrar também essa dinâmica em Costa Rica, você vai encontrar em países que têm ditadura, né, como Equador, etc. Você vai encontrar soluções nesse sentido. Mas foi por causa do Bitcoin que várias outras propostas nasceram, como, por exemplo, o Faircoin, né? Que nasceu tipo assim, quase que para e passo com o Bitcoin, né? E o Faircoin também usava a tecnologia de blockchain, né? E ele trabalhava com a cultura do commons, com a cultura do comum, né? Com a cultura, toda uma outra proposta diferente do Bitcoin, né? Mas também é uma conversa para a gente fazer no outro momento. Eu só estou ilustrando um pouquinho para você ver como uma coisa que parece ser, digamos, ruim, negativa, ela foi criada ou copiada com uma intenção muito diferente daquela que acabou sendo, da forma como ela acabou sendo apropriada, né, digamos, pela sociedade, né? Mas ainda assim, existem várias soluções usando a tecnologia de Bitcoin, porque a tecnologia de Bitcoin é forqueável, né? Você pode forquear, criar outras coins, outras moedas. Tanto que, por exemplo, uma das soluções que foi criada para o Bitcoin foi o Lightning, né? Que é uma espécie de camada 2 do Bitcoin que faz transações rápidas, etc. E que é uma grande infraestrutura do comum que não foi, digamos assim, capturada, né? Por esse como ativo financeiro, né?
Então, é isso. Eu vou parar por aqui só porque você tocou num ponto do qual eu tive envolvido, viu, Pedro? Durante muito tempo, né? Lá atrás. Mas, Não, não, vamos lá. muito obrigado pela explicação aí, mas só para falar que tudo isso que você falou pelo motivo da criação do Bitcoin foi o que me levou ao Bitcoin, me fez me apaixonar ao Bitcoin em 2019, não foi 2008, né? Nossa, que até assim, caramba, 2008. Tem muito a aprender aqui. Mas beleza, obrigado. Nada, querido, nada. Foi até engraçado quando a gente lançou o Bitcoin em 2009, em dezembro de 2009, o Bitcoin não valia nada. Era uma baita de uma tecnologia, não valia absolutamente nada, né? E a gente recorreu, né, ao terceiro setor, às ONGs, falando, olha, tem essa tecnologia aqui que você pode receber, enfim, doações do seu projeto, etc. A gente explicava, né, rudimentarmente, né, como é que a pessoa podia estar recebendo em Bitcoin. A gente mesmo, nós mesmos, a coletividade, nós mesmos fizemos contribuições, né, usando a tecnologia para a pessoa entender como é que ela podia. E as pessoas normalmente do terceiro setor, né, de ONGs, elas começam a ter essa cultura mais do altruísmo, né, uma cultura mais solidária, e elas são mais curiosas para conhecer coisas novas, elas se abriram. Então, a primeira forma como nós começamos a espalhar foi literalmente disponibilizando, né, para diversos projetos, né, diversas iniciativas do terceiro setor, né, Bitcoin, dessa forma. Isso é mais uma curiosidade para entrar para você saber como é que nós fizemos a distribuição lá no início, né, disso. Bem, vamos lá. Então, gente, então, assim, nesse sentido, voltando aqui para a dinâmica do Rerê, né? Por que o Rerê foi imaginado? Tá? O Rerê foi imaginado porque a cibernética, a Web3, é uma camada que usa tecnologia não só de blockchain, tá, Pedro? Tem outras tecnologias que são parecidas ou diferentes do blockchain. Você tem, por exemplo, o Holochain, né? H-O-L-O, Holochain. Você tem uma outra tecnologia chamada Internet Computer, né? Que é uma outra tecnologia que não é blockchain também. Você tem o Hashgraph, que é uma outra tecnologia. Você tem várias tecnologias de registro criptografado, descentralizado para distribuído, que não necessariamente são tecnologias de blockchain, né? Blockchain é uma delas, é a mais famosa, né? Porque, enfim, o próprio Bitcoin usa, né? A tecnologia do Bitcoin é a tecnologia de blockchain, né? Nesse sentido, quando a gente fala do espaço cibernético da Web3, ele é um espaço cujos primitivos tecnológicos e culturais ainda estão sendo criados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente fala de Web2, a gente está falando de Facebook, de Meta, né? Estamos falando de Google, ou de Alphabet, né? Estamos falando de Amazon, não é isso? Nós estamos falando das grandes mídias sociais, etc. Né? E se você parar para pensar bem, os primitivos tecnológicos da Web2 já estão aí há muito tempo. Quais são eles? Né? Então, vamos lá. Primeiro, na Web2, a sua relação com a Web2 é uma relação de usuário. Se você não é dev, se você não é programador, a sua relação com a Web2 é uma relação de usuário. Entendeu? Uma relação de usuário, uma relação de consumo. Por exemplo, na Web 1, aquela primeira internet, né, aquela primeira infraestrutura de internet dos anos 90, na Web 1, a sua relação era uma relação de cibernauta. O que é isso? Você estava navegando, você estava sendo um pioneiro. As pessoas estavam sendo pioneiras. Elas estavam navegando no espaço cibernético da Web 1. E quando você se ligava à Web 1, na época não tinha notebook, né? Eu tinha pouco, mas enfim, botar o seu computador, o seu PC, o personal computer, né? Ele era um nodo da rede da Web 1. Perfeito? E a navegação dos pacotes de dados, a sua navegação era ponto a ponto. Beleza? Ou seja, era feita de forma distribuída, descentralizada, né? Alguns centros, onde você tinha infraestrutura para fazer a interligação de internet, mas você era um nodo da rede, da infraestrutura de rede, daquele tipo de internet. A Web 1, né? O World Wide Web, né? Ali nos anos 90. O Tim Berners-Lee, né? Ele publicou esse papel nos anos 90.
né? Esse paper, né? Então, você fazia parte daquela infraestrutura. Então, esse tipo de internet, óbvio que não existia banda larga, a própria telefonia não estava interessada nessa infraestrutura, era uma infraestrutura de internet onde era a internet das pessoas. Não era a internet das corporações, não era a internet dos estados, dos países, dos estados, era a internet das pessoas. O Vale do Silício olhou para isso e falou assim, caraca, tá aí, né? Um espaço cibernético foi criado com a internet, não é isso? O espaço cibernético, pô, tá aí uma oportunidade, e é um espaço tecnológico, né? O espaço cibernético. Tá uma oportunidade da gente se fazer presente nisso, né? Até porque o Vale do Silício tem uma relação direta com a criação da internet também. Não totalmente, tá? As pessoas acham que o Vale do Silício foi responsável, né, pela criação da internet. Posso dizer para você, como quem estava lá, como quem participou da criação da internet, que o Vale do Silício é apenas uma parte da criação da internet, não é toda ela. Tinha várias outras pessoas, clusters, outras pessoas ligadas à ciência da computação que não estavam ligados ao Vale do Silício, que fizeram parte da cocriação da infraestrutura da internet, né? E da camada de aplicações, que é o www. Então, o que acontece? A Web 2, ela já é a web corporativa, ela já é a web, tá? Ela já é a web que já te trata como usuário. Olha que modificação radical, né? Da Web 1 para a Web 2. Ou seja, a tal da bolha.com que aconteceu na virada do milênio, né, para os anos do século XXI, em parte tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que os venture capitals, né, os capitais de riscos, investiram recursos naquelas startups e somente algumas só começaram a dar certo quando elas mudaram o modelo de negócio delas. Quando o modelo de negócio delas começou a ser servidor-cliente e para fazer hospedagem, né, para fazer hospedagem nuvem, aí mudou. Quando veja, quando você deixa de ser um ponto cibernético da internet, correto? Você deixa de ser um ponto cibernético da internet. Você passa a ser um usuário de um servidor cliente que está hospedando, né, as suas aplicações, a sua relação cibernética com a internet muda. Vocês concordam comigo? Você deixa de ser um cibernauta e você passa a ser um usuário daquele site, daquele serviço. Vocês percebem a mudança? Eu vou parar aqui porque é muito importante entender essa mudança. Sim, sim. Consumidor, né? Uhum. Exatamente, gente. A Web 2, da forma como ela existe até hoje, e ela compreende quase 5 bilhões de pessoas, tá? Ela é uma reprodução desse tipo de sociedade doente que nós estamos falando, hiperconsumista. E detalhe, quando nós começamos a explorar a Web 1, lá nos anos 80 para 90 do século passado, a gente entendia, cara, que aquilo era um espaço, sabe quando a última fronteira do espaço sideral, né? Já nas estrelas, vamos explorar. A gente estava tratando o ciberespaço, cyberspace, né, como um espaço de descoberta, um espaço de reinvenção, um espaço de ressignificação, não um espaço para reproduzir, desculpa falar assim, desculpa, tá? A merda que nós já tínhamos produzido aqui como sociedade, entendeu? Uhum. Era um espaço para a gente se reinventar, correto? Então, quem conseguiu pegar essa época, nessa época, quem teve oportunidades como eu, né, de fazer parte da cocriação desse espaço cibernético como cibernauta, né, como astronauta, como cibernauta, caraca, é muito diferente de quem chegou na internet, na web, nessa camada, nessa corporativa centralizada estadocêntrica, que é a Web 2, e já era uma reprodução da sociedade, da nossa sociedade. Você ali está sendo tratado como usuário, como consumidor. Eu vou parar aí, porque a Web3, nesse sentido, sabe, Pedro, é um resgate do que a gente perdeu com a Web1, só com uma criptografia forte, né? Só que com aprendizado do que nós perdemos com a Web2. Né? Ou seja, a proposta do Rerê é que você ressignifique seu olhar cibernético com relação à internet. Você entenda que a Web3 é uma oportunidade para você se ver como co-criador dela, e não mais como usuário, não mais como só consumidor dela. Deu para entender? E essa oportunidade, ciberneticamente falando, ela está aí colocada.
E eu, quando estava olhando para tudo que estava nascendo em torno da Web3, ainda mais com essa captura, né, do mercado financeiro que houve, né, criando o mercado de cripto, eu falei, caraca, cadê alguém, cadê as pessoas fazendo um movimento para resgatar aquilo de precioso que havia, né, na Web 1, na Web3? Então, essa também é a essência do Rerê, né? O Rerê também é uma exploração cibernética. Você ressignificar a sua relação com a internet. Pode falar, Esther. Então, eu acho que cadê? Você pergunta cadê, né? Eu acho que as pessoas você não está encontrando, porque elas nem estão cientes desse problema, né? Elas não estão, elas estão adormecidas, né? Então é difícil. Eu, por exemplo, nunca ia enxergar isso que você acabou de falar da 1, mas é uma realidade, né? Que a gente acabou virando só consumistas diante da internet. Mas eu não tinha percebido isso. Não, e é o detalhe, né? Sabe aquele filme Matrix? Eu não sei se vocês todos viram aqui, que tem aquela cena onde você tem o seu corpo ali, né? É, literalmente sendo sugado pela tecnologia, né? A sua energia alimentando a tecnologia. É exatamente isso que acontece com a internet hoje, entendeu? Esse tipo de internet que a gente usa, o Web 2, né? Seus dados são coletados, seus dados não são seus, através de algoritmos sofisticadíssimos, né? Você é levado, você está viciado em fazer scroll o tempo todo, né? A sua vida é ditada pela telinha, né? Literalmente, né? De um smartphone, né? Literalmente. E detalhe, o que eu acho incrível é que nos anos 80 para 90 nasceu uma literatura chamada cyberpunk, né? Que falava que dentro de 30 e 40 anos as grandes corporações dominariam, né, as sociedades, né? E que nós viveríamos para elas. Nós daríamos a nossa vida para elas, nosso sangue, nossa motivação, nossa vitalidade para elas, né? E aí, desde Blade Runner, Caçador de Androides, né? Passando pelos cyberpunks, quer dizer, várias obras, inúmeras obras, né? Principalmente do Philip K. Dick, né? Que botou várias obras nesse sentido. É o Neuromancer, né? Do Gibson, por exemplo, do Bruce Gibson. Várias obras denunciando isso. Isso foi, acreditem vocês ou não, isso foi inspiração para um outro movimento, o movimento dos cypher, né? Cypher, não cyber. Cypherpunks, do qual eu tive a oportunidade e o espanto e a felicidade de fazer parte desse movimento dos anos 80 para 90, onde a gente queria que a internet fosse altamente segura, né? Para que os dados, tudo que você gerasse nessa internet, fossem seus, né? E não dessas futuras corporações. Acabou que aqueles romances, né? Toda essa literatura de ficção especulativa do movimento literário cyberpunk, né? Estava certa, né? Ou seja, o que eles estavam prevendo em 30, 40 anos aconteceu. Aconteceu através da Web 2. Entendeu? Então, eu paro por aí. E antes de eu continuar, dando boa noite aí para a chegada do Cauê. Bem-vindo aí, querido. Oh, valeu, Vini. Sempre bom estar aqui com vocês. Peço desculpa pelo atraso. E naquele ritmo lá que você já conhece. Mas é bom estar aqui com vocês e bora sincar. Isso aí, querido. Então, então é isso. Então a gente teve, então nesse sentido a Web3, sabe, Pedro? Só para realizar um feedback para você, ela é uma oportunidade até civilizatória mesmo da gente resgatar, a gente ressignificar a nossa relação cibernética com a internet, a gente se perceber como co-criador desse espaço, não só como usuário e consumidor, né? E entender que a gente tem condições de ressignificar tudo, gente. Aquela mesma oportunidade que havia, né, lá nos anos 80, 90 do século passado, ela está existindo agora com a Web3. Mas não com essa Web3 aí. Com a Web3 que a gente pode criar. E o Rerê está profundamente ligado a isso. Ressignificar a sua relação cibernética com a internet.
né? De você se perceber como co-criador, da gente poder imaginar que existem outras, que a gente possa matriciar juntos outras formas, outros conceitos de riqueza e outras formas de gerar riqueza, né? E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que a gente não precisa continuar trabalhando com o conceito de economia judaico-cristão, certo? A gente pode trabalhar com outros conceitos, a gente pode resgatar o conceito de economia dos povos originários. Por exemplo, através de geração de piscinas comuns de recursos compartilhados. Por exemplo, o Cauê acabou de chegar aqui, está se estudando uma dinâmica ancestral, milenar, lá na África, no Quênia, que trabalha com piscinas de comprometimento. As pessoas, as tribos, as comunidades, elas disponibilizam todo tipo de recurso, né, para que, quando alguém da comunidade precisa, ele está lá disponível, né? E não tem nenhum tipo de relação monetária em cima disso. Por que a gente não pode resgatar isso? Por que a gente não pode matriciar isso, né, ciberneticamente, no espaço cibernético da Web3? Me diz por que não? Correto? Então, assim, o que o RR representa como protocolo cultural Web3 negativo é isso. É a oportunidade que a gente está tendo de a gente se reentender como espécie, literalmente. Mas aí sim, eu vou, tipo assim, mas eu sei que a escala dessa Web3 que está aí fora, que ainda não é a Web3 que a gente quer, ainda é uma escala pequena, a gente sabe disso. Uma escala micro. Comparado com a Web2, né, quase 5 bilhões de pessoas, né, os trilhões que movimenta, a gente sabe disso, né? Mas ainda assim, mesmo em termos absolutos, né, não sendo muito representativos, em termos relativos, né? E quanto mais a gente conseguir, sabe, tecer, né, fazer um tecimento de diferentes iniciativas, diferentes projetos, diferentes pessoas, em diferentes biorregiões, em diferentes continentes, né? Quanto mais a gente conseguir, sabe, ali fora do radar, né, da geopolítica, essa geopolítica que está sempre em guerra, né, dessa macroeconomia hiperconsumista permanente, quanto mais a gente conseguir tecer, a gente vai estar encontrando formas da gente ressignificar a nossa forma de ser estar no planeta e ter uma outra relação cibernética com a internet. E é o que nós estamos fazendo aqui. No miudinho. Mas estamos fazendo. Né? Exatamente, estamos fazendo. Então, por exemplo, o Cauê, ele foi um dos fundadores, junto com o Diogo Jorge, junto com o Atos, junto com o próprio Ágata, né? O Thiago que estava aqui, da Green Pill, do capítulo Brasil da Green Pill. A Green Pill é uma rede, né, eminentemente ligada ao ecossistema, né, do blockchain do Ethereum, né, do blockchain do Ethereum, e que trabalha com o conceito de finanças gerativas, através de uma cultura diferenciada, ficando cada vez mais diferenciada, diversificada, de grants, né? Que o Cauê gosta de traduzir como editais, né? Enfim, o pessoal entender, né? Onde, se você tem um projeto que ele, de alguma forma, está conversando com alguma dinâmica de regeneração, está criando alguma dinâmica regenerativa, está criando um bem público, né, que possa ser apropriado por outras pessoas, essa partezinha da atual internet que está aí, a atual Web3 que está aí fora, ligada a finanças gerativas, ligada a esse tipo de grant, né, de edital, de financiamento quadrático, o nome é esse, de financiamento quadrático, que, aliás, é uma proposta sensacional, né? É uma dinâmica muito diferente do financiamento coletivo da Web2, tá, gente? Muito diferente mesmo. Porque ela exponencializa, né, o impacto do projeto. Ela está aí disponível, né? Então, no miudinho, tá? Se não me engano, já foram mais de 50 milhões de dólares, se não me engano. Mais de 50 milhões de dólares, né? É isso aí. Uma das formas de alocação de recursos. Isso aí. Aí, mais de 50 milhões de dólares que já foram distribuídos, né, para milhares de projetos espalhados aí
quase todos os cantos do planeta, né? Se você comparar isso, né? O que são 50 milhões de dólares para o PIB da macroeconomia hiperconsumista planetária? Não é nada, né? Nenhuma gota, né? Não é nada. Mas já é um movimento é um movimento que já inclui dezenas, centenas de milhares, se não mais de milhões de pessoas. Já tem milhões de pessoas envolvidas nisso, né? Mais uma vez, em termos absolutos é pouca gente, mas em termos relativos tem seu peso, né? E nós estamos pegando carona. A Greenpeace ela está inserida totalmente dentro desse ecossistema. E é uma forma pela qual você pode tomar contato com, sabe, com um tipo de Web3 que realmente importa, um tipo de Web3 que realmente ela tem seu peso. Ela tem seu peso para o tipo de futuro no presente que a gente deseja plantar, entendeu? Futuros no presente, né? Que a gente deseja semear aqui e agora, né? Então, é um pouco por aí, né? Mas eu não queria hoje aqui, entrar muito ficar só na discussão filosófica, não é que é filosófico, nas discussões cruciais, mas o que é filosófico. Eu queria mostrar um pouquinho mais das coisas que estão acontecendo, correto? Eu acho que dá mais fio terra para vocês, né? Mas antes de fazer isso, vou abrir um espaço aí para o Leonardo, que já está aqui com a gente, fazer o check-in dele. Fica à vontade, querido. Faça seu check-in. Boa noite, Vini. Boa noite, Esther, Pedro, Cauê. Tiago acabou de sair aqui. Então, Vini, falando sobre a piscina comum de investimento e várias outras questões em termos de investimento, compartilhamento de recursos e tudo isso e tal, eu tenho pensado sobre a SA, né? A comunidade anônima, a sociedade anônima. Então, como poderíamos explorar a sociedade anônima em todo esse contexto da criptografia, das criptomoedas, para gerar lucro e ter juridicamente tudo isso, né, respaldado e tal? Como seria essa questão? Eu imagino uma sociedade anônima seria interessante para todos e para a gente começar a explorar todo esse contexto e ter em si um apoio jurídico, né, em todas essas questões. O que você me diz sobre isso? A sociedade anônima, cara, é um veículo que foi criado pelo mercado de capitais, né? Até onde a gente sabe, a sociedade anônima é um veículo que foi criado pelo mercado de capitais. Ela é essencialmente ligado ao mundo como ele é hoje. Agora, a gente pode pegar o que a gente pode aproveitar da sociedade anônima? Não sei, a gente teria que fazer uma exploração para entender o quanto isso conversa ou não com as DAOs, por exemplo, né, que visam ser descentralizadas e que muitas delas não são, né? A gente pode estar fazendo uma exploração nesse sentido, né? O que dá para aproveitar desse tipo de veículo, né? A sociedade anônima, porque ela é basicamente um veículo para poder captar investidores, né? Para captar investidores, todo tipo de investidor, né? Desde o do investidor, pessoa física, através de corretoras, né? Ou pessoa jurídica mesmo, de empresas, né? Que querem ter, ou de investidores profissionais, que querem ter ações daquela empresa, enfim. A SA ela serve para isso, né? A sociedade anônima serve para isso. Agora, dá para a gente aproveitar alguma coisa, imaginar, ressignificar alguma coisa? Daria. A gente teria que explorar isso, né? Para entender o quanto isso seria. A gente poderia aproveitar algum conhecimento desse para isso, de alguma forma, fazer parte, né? De projetos ou de empreendimentos ligados ao Web3. Partindo
do entendimento que a gente está buscando uma descentralização não só econômica, mas cultural também, né? É um pouco que eu vejo, mas, mais uma vez, né? A sociedade anônima ela conversa com a lógica dessas grandes empresas, né? Com a lógica empresarial das grandes empresas, onde elas existem para gerar lucro. Elas estão sempre buscando de forma incessante a geração de lucro, né? Custe o que custar. E você se transformando num dos investidores, né? Dependendo do investidor que você é, você pode fazer parte do conselho de administração ou não, você tem poder de voto ou não tem, etc. Mas é sempre um foco muito em cima do produto ou da tecnologia, e sempre em gerar lucro de todas as formas, nem que seja só através de investimento no mercado financeiro, né? Investimento em ativos financeiros, por exemplo, né? Não sei se eu te respondi, mas é como eu vejo. Não, sim, Vini, eu concordo com você em alguns aspectos, mas o interessante é isso, como ressignificar um SA para o modelo de negócio que a gente quer abranger, pelo modelo que a gente quer trabalhar. Então, o que acontece? A especulação de capital, a busca incessante do lucro. A gente pode substituir a busca incessante do lucro pela busca incessante de uma sociedade que, que não almeja tanto lucro para si em particular, enriquecimento próprio, mas um enriquecimento coletivo. Então, a gente pode significar esse contexto da SA. Eu tenho um contexto diferente um pouco da SA, do que você falou. Eu acho que é uma comunidade bem organizada e que tem o objetivo de gerar lucro, é claro, porque o lucro também é uma energia que flui e que mantém o objetivo e o propósito em constância, né, para que não pare. E aí o objetivo varia. Então, você pode ter várias SA com objetivos diferentes, né? Então, a gente pode ter o nosso objetivo diferente. E aí, falando de todo esse conhecimento que você tem sobre as criptomoedas e todo esse conhecimento que todos têm, esse modelo de SA seria um modelo em que a gente poderia ter um CNPJ ou ter um agrupamento de pessoas em que disponibilizem o capital, né? Cada um com a sua participação, tanto intelectual, tanto como trabalho, como tanto financeira, para desenvolver um objetivo em comum, né? E isso no mundo cripto, no mundo da blockchain, isso traz várias possibilidades. Isso traz um mundo, um universo totalmente diferente, em que você abre participação tanto para para quem é sócio, para quem é majoritário. Aí a gente vem falando de uma outra participação, da outra reunião que a gente começou, aí veio falar sobre a valocracia, se eu não me engano, e que a gente pode contribuir e organizar muito mais toda essa estrutura e toda essa organização. Eu estou pensando sobre isso, mas isso é uma ideia, um contexto que tem que ser abordado, discutido, interagido entre todos. E eu peguei nessa pegada, porque, tipo assim, é igual o capital de investimento, né? Então, um agrupamento de pessoas faz um capital de investimento num projeto que é nosso aqui, num projeto de Bitcoin, na compra do token. Aí vem falar do Bitcoin, eu imagino que os projetos têm que ser desenvolvidos
nos contratos inteligentes, nos smart contracts, que é aí a criação dos tokens, que aí os tokens já vem o contrato inteligente, já consegue fazer toda essa distribuição de cada papel, de cada indivíduo. E aí também vem essa questão da SA, dos contratos inteligentes. Então, é todo um universo a ser explorado, né, Bini? Mas é isso. Tudo de bom a todos. Não, não, é. Já existem coisas parecidas com o que você falou, Leonardo. No chamado RWA, entendeu? Real World Assets, né? Ou seja, quando você pega, por exemplo, mas isso está ligado a esse mercado de cripto que está aí fora, tá? Está muito ligado, tem os mesmos vícios e vicissitudes do mercado financeiro, tá? Então, você por exemplo, pega essas incorporadoras que lançam prédios, né? Lançam prédios como investimento, né? Não para as pessoas morarem, como investimento. Então, em vez de você ir lá e comprar um imóvel, né, e alugar esse imóvel, ganhar um dinheiro, você compra uma fração desse imóvel, né, na forma de token, né? E, e aí o que acontece? E aí essa compra, esse fracionamento do imóvel, ele representa uma porcentagem pequena do imóvel, digamos, 10%, 20%, né? Mas tem alguém que chega lá e compra o imóvel mesmo, vai usar ou para a empresa dele ou para alguma coisa, etc. Essa pessoa que comprou, ela recebe um rendimento pelo token que foram alocados naquilo ali, né? Porque esses tokens ficam, tipo assim, esses tokens que foram colocados ali naquela piscina de liquidez, aqueles 10, 20%, né? Ficam rendendo, né? Com as suas estratégias de financiamento descentralizado, né? Dentro de uma piscina de liquidez. Aí fica dando um rendimento para aquele cara que comprou o imóvel. E aí, consequente, ele também, se ele tem um lucro, ele participa uma parte do lucro para a piscina. Então, tem soluções assim, entendeu? Mas são soluções ainda dentro do tipo de sociedade que somos, entendeu, Leonardo? Sim, não tem. É mais uma forma de ganhar mais dinheiro, entendeu? Eu tô falando? É mais uma forma de ganhar mais dinheiro, basicamente, de você rentabilizar o imóvel, rentabilizar o edifício, né? Você ganhar mais dinheiro com isso. Não é propriamente uma coisa que está trazendo uma disrupção para o tipo de sociedade que somos. Mas eu entendo onde você quer chegar. Eu entendo que tem como a gente tem que atuar de uma forma híbrida, né? A gente tem que olhar o que existe, verificar do que existe, o que a gente pode tá conversando, por exemplo, né? Com dinâmicas, com outras formas de geração de riqueza, com outros tipos de economia, né? Usando o tokenomics com um outro propósito. Mas eu entendo a sua provocação. Eu entendo, e é bem interessante, sim, nesse sentido. Bem, galera, a ideia aqui não é demorar. Eu prometi para o Pedro que eu ia falar para ele um pouquinho dos Simpoeses, tá? Eu vou mostrar aqui, Pedro, para você, vou te passar um link aqui. Está fresquinho isso, porque o Danilo, né, que está à frente do Simpoese, esse meu amigo, ele acabou de abrir uma forma de você chegar junto e contribuir para o projeto na plataforma da GiveF, né? Que é parecida com o Bitcoin, mas é diferente. Eu vou botar aqui para você eu vou mostrar para você, você dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Ficou bem bacana, dá para dar uma olhadinha lá. Eu vou compartilhar aqui para vocês darem uma olhada. Ele fala aqui do avatar, né, de inteligência artificial lá do Rio Sagrado, dos Morretes, né? Tá aí bonitinho. Aí todas a foto lá do avatar em si, né, que é essa que vocês estão vendo aí, que é esse tronco no meio, etc. O rio passando por ali, né? Aqui um vídeo ele fazendo várias demonstrações, levando a tecnologia para você conversar com as plantas, né? Ele fez lá em vários lugares, não só em Morretes, aqui no Brasil, né?
A demonstração, assim, essa aqui foi literalmente o protótipo, né? Que foi feito na pracinha lá de Morretes, os moradores e as crianças interagindo com o protótipo. Bem bacana, né? E aí tem muito aí, tem um mapeamento que ele fez no Kumo aqui, de tudo que está interligado, inclusive você vai ver o Rerê também aí, que já está aparecendo, ainda vai por diante. Então, aí você consegue se informar. Mas a gente vai estar marcando, já estamos marcados para começar essa semana o Rerê Mapeamento Básico do Simpoésis, tá, Pedro? E eu estou vendo o horário, deve ser nessa quinta-feira agora. Vou ver direitinho o horário. Aí eu te aviso, fica ligado aí, para você poder chegar junto e participar desse mapeamento, para você saber das possibilidades que você vai ter de poder estar interagindo com ele, né, e fazendo parte da cocriação também, tá bom? Uma outra coisa que vai Legal, legal. acontecer Obrigado. também, beleza, outra coisa que vai acontecer também é que a gente vai estar marcando também um mapeamento básico, né, do projeto da Esther. Se não, semana Esther, na próxima semana a gente está marcando, tá, querida? Com certeza absoluta, a gente está marcando o mapeamento básico do seu projeto, que é um projeto fantástico também, maravilhoso, né, nesse sentido. E, por fim, dizer que a gente, agora nesse mês de junho, né, a gente vai estar trazendo mais dois projetos, um projeto e um ecossistema para cá, um projeto mais antigo, chamado Taudal, que está aí desde 2020 para 2021. A gente vai estar trazendo esse projeto para cá. E a gente vai estar trazendo um espaço maker lá do Canadá, de Montreal, chamado Sensórica, né? Também vai estar fazendo, eles vão estar inaugurando, tá, gente? Vai estar inaugurando o acolhimento do Rerê em inglês, tá? A gente vai estar começando, isso vai ser no finalzinho de junho, tá? A gente vai estar trazendo esse projeto, esse ecossistema de projetos, também para fazer parte da cocriação do Rerê agora, no finalzinho de junho. A gente vai estar trazendo ele e vai inaugurar, né, a nossa dinâmica de acolhimento em inglês também. Tá? A gente vai passar a fazer o acolhimento mensal, né, em inglês, dos projetos, enfim, de outros países, né, não só aqui do Brasil. Tá certo? Dito isso, vamos fazer uma rodadazinha aí final de apreciação e check-out. Tá? Acabou que hoje foi mais essa explicação mais alargada, né, mais cibernética também, e das motivações pelas quais o Rerê existe. Espero que tenha sido bacana para vocês dois, né? Esther e Pedro Moreira. Curti bastante a provocação do Leonardo aí. É sempre bom ter uma provocação dessa para a gente poder, né, ampliar nossos entendimentos. E é isso. Vamos partir aí para um check-out, para uma apreciação do check-out, começando pelo Cauê. O Cauê que está profundamente, tem uma ligação direta aí com a Greenpeace Brasil, né? E que é uma das principais, se não hoje, a principal interface do Rerê, junto ao ecossistema de ReFi do blockchain do Ethereum, né? Então, Cauê, fica à vontade aí, querido. Pô, valeu, Vini. Então, galera, só para esclarecer assim, né, Vini? Ele, a rede ela surgiu de um podcast, assim, né? Foi uma comunidade que se juntou em torno do podcast. E esse podcast é o Greenpeace Podcast, que é quem promove ele é o Steve Ock, que é o mesmo fundador do Gitcoin, né? Começou lá atrás como uma empresa, depois virou uma DAO e tem tudo isso que a gente está. E começou mais ou menos dessa forma como o Leonardo até sugeriu, né? Como ele falou, sim, era uma startup e surgiu a partir de uma mobilização dentro do próprio GitHub, pelo que eu percebo assim. E daí hoje a Greenpeace ela trabalha com diversas redes, né? A Celo, por exemplo, ele já tem gente, apesar da Celo estar fazendo esse movimento de se tornar uma Layer 2, né? Ela ainda vai continuar sendo ainda tem o passado dela, assim, né? Então já tinha um projeto trabalhando na Celo. E eu acho que existem projetos também trabalhando na Cosmos, que fazem parte da, da rede também, né? Mas, bom, eu queria agradecer, Vini, por todo o conhecimento que você traz sempre, toda a experiência, né? Toda a cultura que você carrega e que você é guardião. É sempre bom tá dentro dessa influência paradigmática, como você coloca, e eu acho que isso é muito impactante por si só. Quero dar as boas-vindas aí para Esther,
que está chegando com muita energia, está presente em todas, estou encontrando, a gente está se encontrando bastante agora. Celebrar seu projeto hoje, que você mostrou para gente, foi bem legal conhecê-lo. Agradecer também a sugestão do Leonardo, eu acho que essa questão em si, né, de como se organizar e tal, isso é o que acaba perpassando ali qualquer tipo de organização que a gente tenha, né, nas comunidades, assim. Então, tem sempre essa questão de como a gente pode estar formalizado, né, como a gente pode se legalizar, assim. Mas eu acho que isso tem que ser estratégico e tem que realmente servir aos propósitos de quem está, da comunidade em si, né, da rede em si. Eu acho que o Rerê, por si só, ele não representaria isso, porque a ideia do Rerê, ela é mais ele é um protocolo, né? Ele é algo que a gente vai seguir, assim. Não é que a gente vai seguir, mas é como se fosse uma referência, né? Então não tem como a gente pensar nisso pro Rerê em si, mas eu acho que tudo que se desdobrar a partir do Rerê, né? A partir desse protocolo e essa forma de fazer, que eu gosto bastante de usar isso, tudo que se desdobrar a partir disso, eu acho que vai estar embebido, né, no tipo de cultura regenerativa que a gente está querendo propagar. Então, a gente vai encontrar formas de criar uma startup e seguir um modelo diferente das outras startups. A gente vai encontrar forma de criar um jogo, sabe, que seja viciante, mas ele, ao mesmo tempo, possa ser regenerativo. A pessoa pode, sabe, o próprio aplicativo pode avisar, ou chega agora, agora acabou seu tempo, tipo, pô, tá bom de dopamina por hoje, tipo, eu acho que a gente tem essa possibilidade de trabalhar em todas essas interfaces porque a gente está atento, eu acho que essa que é a grande questão dessa cultura, a gente tá visualizando isso tudo, né? Eu tenho mais coisa para trazer em relação, eu quero propor para a gente estudar nessa próxima sexta-feira um vídeo do André Antonopoulos, eu acho que o Vini deve conhecer ele. É um vídeo, cara, esse vídeo é uma palestra dele, na verdade, assim, e eu acho que eu nunca aprendi tanto sobre dinheiro, sobre, acho que dinheiro de forma geral, assim, como nessa palestra, sabe? E um pouco de valor ali também. Então, eu quero propor isso na quarta-feira para a gente estudar na sexta, e vai ser um prazer ter você lá, Vini, sem dúvida, como sempre. E quem quiser chegar na sexta-feira para estudar com a gente, é só ficar esperto aí no grupo do Rerê que a gente vai estar mandando o link. E agradecer o Pedro também por estar aí mais uma vez. Faltou você, Pedro. Quero te conhecer melhor. Acho que as duas vezes que eu cheguei, que você chegou, ou até mais vezes eu cheguei depois, não pude ouvir sua apresentação e tal. Mas não vão faltar oportunidades. Boa noite, boa noite, galera. Passo para o Pedro. Opa, obrigado, Cauê. Na verdade, eu não tenho muita apresentação, não. Eu tô mais para escutar e aprender aí e tentar me encaixar né, nesse movimento, que eu acho que é importante. E obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelas ideias. Vamos participando e vamos vendo onde é que a gente pode ajudar também. Passa para quem, Pedro? Você tem a Esther e tem o Leonardo. Opa, desculpa. Pode ser para o Leonardo, então. Então, pessoal, eu só vou finalizar minha fala aqui, dando boa noite a todos. Gratidão pelo ensinamento do Vini, pela participação de todos, né? A gente sempre chega assim, querendo só ouvir, só escutar, né? Fazer essa escuta empática e aprender, mas a gente não resiste. E a gente sempre quer dar um pitaco, né? Dar um palpite. E é isso. Mas do mais, tudo de bom a todos. Vamos que vamos. E é isso. Vamos desdobrando aí os entrelaçamentos aí e fazendo acontecer.
No mais, tudo de bom. Um abraço a todos. Bom, acho que sou Restela eu, ainda. então. Boa noite, gente. Só isso mesmo. Obrigada pelo compartilhamento aí das informações. Deixa eu só fazer mais uns últimos chamadinhos aqui. Tá, gente? Amanhã eu vou estar sentando com o pessoal que está à frente do Arca Hub, que a Esther conhece, né? Para verificar de que forma o Rerê vai estar ajudando a fomentar, né, o Hub, o nodo de Web3 do Arca Hub aqui no Rio. Né? Então, ou seja, os projetos e pessoas que fazem parte da operação do Rerê vão ter um lugar de coworking, um lugar de eventos, né? Para realização de eventos, e um lugar aqui no Rio de Janeiro. Né? Vão passar a ter um lugar a partir do momento que eu acertar o acordo com eles. Né? Então, essa é uma novidade bacana dessa semana. Né? Com relação, Cauê, ao convite que você fez do Antolopoulos, eu fiz parte, junto com várias outras pessoas, da tradução do Internet do Dinheiro, aqui em 2014, aqui do livro dele, né? Internet do Dinheiro, falando justamente do Bitcoin. Participei eu e dezenas de pessoas, fizemos a tradução do livro, e depois eu passo o link, que tem um PDF dele traduzido, PDF para você já poder fazer parte da exploração de sexta-feira, já distribuir para a galera com antecedência, entendeu? Então tem isso também. Então é isso, gente. Caraca. Então é isso, tem muita coisa aí. Eu queria ter falado muito mais, mas eu acho que hoje foi importante dar essa atenção para a Esther e para o Pedro, né? Até porque estão dando atenção também, estão chegando junto, né? Para querer entender, compreender. Fico muito feliz aí. Sempre fico feliz com os Syncap gerais. Eu acho que eles são sempre um bate-papo bacana, sempre algumas bate-papo provocativo, né? Sempre traz. Eu sempre lembro de alguma coisa que eu já tive ligado. Hoje, por exemplo, Cauê, você não estava aqui, eu não sei se você estava aqui, já eu falei um pouco do meu envolvimento na cocriação do Bitcoin, né, lá atrás, 2008, antes do lançamento de 2009, né? Então, dando mais informações de como o Bitcoin foi pensado, né? Não necessariamente o Bitcoin foi pensado como reserva de mercado. Então, um pouquinho para o Pedro, por causa do meu envolvimento com o movimento cypherpunk, né? Então, mas é só para você ver como é que os papos vão para os mais diferentes lugares, né? Então, foi muito rico, galera. Agradeço a todo mundo, uma boa noite e vamos nos falando aí, tá? Vamos trocando ideia, vamos nos falando. Um abraço, namastê.